É hora da história. O vovô e a vovó que moravam perto da floresta. Esta história é contada também com personagens mágicos que irão aparecer durante a vida do vovô e da vovó que moravam próximo à floresta. São animais encantados. Um deles se chama Bonemonde. Um deles tem a orelha grande e é muito alegre. O outro é um tubarão humanoide com seus dentes compridos e ele é muito doidão. Temos também mais um personagem que é o Esquilinho Torre, que gosta de fazer batendo palminhas. E no final, mas não menos importante, nossa querida e amada gatinha Sapeca. Todos esses personagens mágicos entrarão no contexto da história e farão a magia acontecer. Era uma vez um vovô e uma vovó que moravam perto de uma linda floresta, uma floresta bem densa, cheia de árvores. Eles moravam em uma casinha amarela e atrás da casa, rumo à floresta, passava um lindo rio. Na parte de trás era possível ver as montanhas e as lindas nuvens brancas pelo céu. Existia uma estrada que dava na floresta. O vovô e a vovó viviam bem com seus dois cachorros, um cachorro pequeno parecendo um dálmata e um outro cachorro marronzinho. O nome de um cachorro era Hansky e o nome do outro cachorro era Pancho. Junto com eles também vivia o velho amigo burro, que ajudava o vovô e a vovó em todas as coisas que precisavam carregar. A vovó gostava de ficar se balançando em sua cadeira de balanço enquanto lia o seu livro. A vovó amava ler as histórias. Quando o vovô chegava perto de casa, ela já olhava para ele e mandava um beijo, simbolizando o seu coração, que era do vovô. Até podia imaginar esse beijo, esse coração saindo pulando da vovó e indo para o vovô. O coração se mexia e voltava do vovô para a vovó também. Um belo dia, o vovô disse para a vovó: "Eu vou para a floresta conhecer os animais que estão lá, e depois eu te contarei tudo." E assim foi. O vovô foi para a floresta e lá, para sua surpresa, encontrou muitos e muitos animais. E alguns deles o vovô ainda lembrava para contar para a vovó. O vovô então contou: "Olha, vovó, eu estava lá na floresta e lá eu encontrei um lindo sapo. O sapo era verde, mas ele tinha a barriga amarela e ele tinha um cabelo, parecendo um cabelo moicano vermelho. De vez em quando colocava sua língua para fora. Eu vi o sapo, ele ficava pertinho do rio e do lado dele parece que nascia uma bananeira, mas da bananeira nascia apenas as folhas direto do chão. Olha, vovó, enquanto eu olhava para o sapo, apareceu um fogo azul mágico e de repente apareceu um personagem totalmente diferente. O seu nome era Banabi, era um tubarão e ele nasceu magicamente do outro lado do rio. Ele começou a dançar de um lado para o outro e dançava e dançava e dançava. Que curiosidade interessante! Nunca sabia que esta floresta era mágica." Olha, vovó, mas tinham também muitos outros animais da floresta e um desses animais era a onça, uma onça pintada. A vovó sempre respondia: "Ah, vovô, eu te amo. Olha o meu coração aqui. Conta mais para mim como é que foi a sua aventura na Floresta Encantada. Mas que floresta mágica interessante." E o vovô começou a contar.
A onça era muito bonita e muito amável, mas ela era toda pintadinha de manchas marrons. Ela era cor de laranja e tinha os seus olhos vermelhos. Ela ficava mexendo o bracinho para um lado, para o outro, como se estivesse arranhando alguma coisa. E ela ficava do outro lado do rio, do outro lado das margens do rio. Olha, vovó, para minha surpresa, enquanto eu olhava a onça pintada, apareceu uma nuvem de corações e o esquilo torre apareceu. Ele batia palminha e ele nasceu do outro lado, bem de frente para a onça. Mas que interessante essa floresta encantada. Não parou por aí, vovó. Na floresta também tinha um macaco. Ele amava ficar se balançando. Então a vovó disse: "Ah, me conte mais, vovô. Eu estou apaixonada por essa sua história." "Olha, eu vou contar. Enquanto eu estava olhando um macaco que se balançava da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, de repente o macaco fez um movimento diferente e escorregou de uma árvore direto para outra árvore. E de repente, em uma nuvem de fumaça como mágica, apareceu a gatinha Sapeca no meio da floresta e o macaco apresentou: "Olha, minha amiga, a gatinha Sapeca." A gatinha começou a dançar, levantando uma mão para um lado, uma mão para o outro, fazendo um passinho para o lado e um passinho para o outro, uma dança parecendo uma dança egípcia. Que floresta encantada interessante! A vovó, que amava ler histórias, balançando em sua cadeira de balanço, ficou empolgada e falou: "Você deve estar inventando, mas me conte mais, que essa história está muito interessante." Então o vovô continuou contando: Olha, vovó, na floresta também tinha uma cobra." Então o vovô continuou contando: "Olha, essa cobra ficava enrolada em um galho de árvore e ela olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para a direita, para a esquerda, sempre colocando a sua língua para fora para sentir como é que estava o clima. E enquanto eu olhava a cobra, de repente, em uma nuvem de fumaça, apareceu aquela criatura orelhuda apontando assustado para a cobra. Mas logo ele viu que a cobra não era perigosa e começou a dançar e a apontar para ela. Que interessante! A vovó, que se balançava em sua cadeira de balanço, parou de ler o seu livro porque estava muito mais interessante a história que o vovô contava. E o vovô continuou contando a história. Olha, vovó, lá na floresta também tinha um besouro, mas era um besouro rinoceronte. A vovó falou: amei, um besouro rinoceronte, que interessante, me conte mais sobre esse besouro. Então o vovô disse: esse besouro gostava de andar de um lado para o outro como se ele estivesse marchando. Esse besouro, ele achava que ele era um soldado e ele gostava de ensaiar a sua marcha para a direita, para a esquerda, vamos marchar, e marchava. Mas enquanto o besouro marchava, em um passe de mágica na floresta encantada, apareceu de novo o Torre. E o Torre gostava de bater palma e aplaudia o besouro que marchava. Eita, besouro rinoceronte! Ele tinha um chifre comprido, mesmo sendo pequenininho, ele lembrava muito o formato de um rinoceronte. A vovó não parava de se balançar, prestando atenção na história. E os seus cachorros, Pancho e Hansky, do lado, um à direita e um à esquerda, não saíam do lado dela. Essa história estava tão interessante que de repente o sol começou a falar. Não demore mais, vovô, conte mais história que eu também quero saber. Então o vovô disse: lá na floresta encantada eu também vi uma anta. E o burro que balançava o seu rabo
até parou para também ouvir a história do vovô. Olha, pessoal, a anta ficava levantando a sua cabeça e falando qui-qui-qui, qui-qui-qui, qui-qui-qui o tempo inteiro, parada também na frente do rio, embaixo de uma árvore. Em um passe de mágica, quem aparece? Em uma nuvem de fumaça, a gatinha Sapeca aparece na frente da anta. O burro logo olhou de lado e falou: que interessante essa floresta. A vovó então disse: olha, vovô, eu estou amando a sua história, muito legal a floresta, muito legal a sua história. Conte-me mais, tem mais algum animal na floresta? E o vovô respondeu: tinha sim, tinha um lindo animal que era o lobo. Esse lobo era um lobo cinzento com olhos azuis, e na ponta de sua cauda, no seu peito e nas suas orelhas eles tinham alguns pelos brancos também. Era um lobo muito lindo e gostava. Desta vez, até o cachorro Pancho assustou. Um lobo na floresta? E o vovô continuou contando a história. Sim, esse lobo uivava. Au, 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 uivava bastante. E enquanto ele fazia isso, em um passe de mágica, o Bonemonde apareceu. Então a vovó perguntou: mas com todos esses animais e com todas essas criaturas mágicas e místicas, o que vocês fizeram? Então o vovô logo disse: depois de conhecer a todos e ver que nenhum animal era perigoso, nós dançamos e foi muito legal. Moral da história: a história conta sobre uma floresta encantada que estava perto da casa do vovô e da vovó, mas mostra para nós que a mente e a imaginação pode ser livre para navegar entre a realidade e o mundo mágico e místico que existe na imaginação de cada pessoa. E viveram felizes para sempre.